Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do programa de áudio independente Vivemos numa Sociedade. Ao meu lado tenho a Catarina, é de Catacumbando. Ora viva. Olá, Catarina. O João é de Certezamente. Olá, boa noite. E o Guilherme é de Sexo Gratuito. Obrigado. Ora bem, o gangue reúne mais uma vez no seu quartel-general, a Manta, nesta semana decisiva para o futuro do país e do mundo. Falo, obviamente, da reunião mais importante do ano, onde líderes mundiais se juntam para fazer brainstorming e arranjar uma forma de nos salvar a todos. Como bem saberão, a Web Summit decorrerá até dia 4 de novembro, reunindo os melhores cérebros TM, e o mundo inteiro sustém a respiração enquanto aguarda pelo desfecho desta incrível iniciativa do capital. Ora bem, eu gostava de saber o que é que os meus colegas sentem ao respirar o mesmo ar poluído que estes génios estrangeiros e alguns portugueses. Bom, desde logo estou muito satisfeita por saber que finalmente Lisboa vai produzir em massa unicórnios. Eu não sabia que era possível, desde criança sempre me disseram que os unicórnios não existem e agora vamos tê-los em Lisboa. Estou muito satisfeita com esse avanço do capitalismo. Creio que milhares de crianças celebraram nos jardins de infância pelo país. Sabe? Sim, é a demonstração clara do domínio cada vez mais forte do lobby gay em Portugal e é importante a diversidade e o apoio à causa. Portanto, força lobby gay, força unicórnios. Mas eu acho que é uma das provas da inovação do capitalismo é que nós tínhamos duas coisas, não é? Em Portugal, tínhamos cornos e tínhamos burros e finalmente alguém lembrou-se de os juntar. Não é? A inovação é isto, é fazer aquelas ligações neuronais que ninguém tinha pensado. É disruptivo, não é? Sim, é disruptivo. Eu fico feliz de estarmos a ter um tom tão positivo sobre o Web Summit, porque eu acho que existe muito antissemitismo na esquerda. Sem dúvida. E pronto, e fico feliz de estarmos aqui a falar positivamente. Acho que temos todos os nossos jumpers do Paddy Crossgrove, né, que custam $700 também. Eu sei que isto é do tipo há 2 anos, mas eu não postei. Ainda estão em stock. Ainda não venderam todos. Estranhamente, não é? Porque acho que daqui a nada estão a custar o mesmo que uma bica em Lisboa, portanto também faz algum sentido. Eu acho que isto é uma coisa que é como tudo, não é? Nós já temos as coisas e depois aparece um gajo qualquer que lhe dá um nome diferente em inglês. Por exemplo, a minha mãe uma vez teve que ir ajudar um parto de um cabrito e esse cabrito nasceu mal, nasceu com o intestino não, com o cordão umbilical à volta do pescoço. 3 meses depois só tinha um corno. Portanto, nós já temos unicórnios, não são cavalos brancos, mas já temos isso, é olhar para o nosso país, olhar para o que já se faz em Portugal e valorizar aquilo que temos em Portugal. Por outro lado, ainda gostava de fazer uma nota sobre aquilo que disseste há bocado. Está a ser muito cansativo viver consecutivamente semanas em que cada uma das semanas são decisivas para o futuro do nosso planeta. Eu gostava que dessem tipo 2 ou 3 semanas de pausa. Sim. Só para uma pessoa respirar um bocado. Ter uma semana não decisiva. Exato. Uma semana em que tu pensas, hoje vou jogar a bola. Vou ao supermercado de carro. Exato. Vou fazer uma queimada com gasolina. Coisas assim, nada a ver? Vou atirar a beata do cigarro pela janela do carro. Coisas que uma pessoa já não pode fazer há muito tempo e sinceramente deixam saudades. Vou beber de uma palhinha, qualquer coisa, de plástico. Palhinhas de plástico, meu. Que saudades. Tipo, em criança nós tínhamos cigarros de chocolate e palhinhas de plástico, não é? E agora o politicamente correto já não deixa. Exatamente. Vocês viram aquela imagem que era tipo, porquê que Portugal ou Lisboa ou Portugal é um bom sítio para seres um nómada digital ou vires cá trabalhar?
E eu pensava que nós vivíamos numa ditadura socialista e afinal isto aqui é Eles estão a vender isto como um smorgasbord, não é? Tipo uma festarola de pagas 0% de impostos em cripto, pagas 10% sobre reformas, pagas 20% sobre... Quer dizer, ou seja, temos montes de... Pelos vistos é um paraíso liberal. Dividendos a 0% também. Dividendos a 0%. Fica aqui a nota para quem quiser lá em casa. Não sei se nos ouvem estrangeiros. Venham para cá. Não, mas quer dizer... eu vi que liberais reagiram mal porque acharam, então, mas nós não temos direito a isto. Exato, por acaso percebo, eu fiquei a pensar como é que eles vão conseguir fazer este flick, não é? Este salto mortal encrapado, para conseguir virar isto contra eles, não é? Porque em teoria isso é o que eles querem, dizem que a Estónia é incrível porque dá condições dessas e porque dessa forma atrai investimento estrangeiro. Pelos vistos, nós também estamos a atrair este suposto... Mas, pelos vistos, o Partido Socialista, não é? Exato, o partido de origens marxistas, não é? Está a permitir. Que está tomado pelo maoísmo, que parece o PRI mexicano a tentar eternizar-se no poder. Pelos vistos, é um... Pronto, é business friendly, não é? Que surpresa. Mas e depois vi precisamente uma pessoa do PS a acusar-nos de xenofobia. Por acharmos que isto se calhar não devíamos estar a dar borlas a nómadas digitais. Eu ia falar sobre isso, que é este sentimento de... Realmente que é xenofobia. Eu admito aqui, eu sou xenófobo contra brancos europeus ou anglo-americanos ricos que vêm para cá e acham que nós somos NPCs do seu sonho de nomadismo. Era só isto. Sim, nós existimos para, não é, tipo ser a Isabel do Animal Crossing deles, para estarmos aqui a fazê-los sentir-se bem-vindos. Para quem não está a par destes jargões, NPC e Isabel do Animal Crossing é aquilo que antigamente se chamava figurantes. Exatamente, é a versão de jogo digital de figurante. Mas é estranho porque parece que não estamos a falar das consequências reais, físicas, que existem na vida das pessoas, não é? Quer dizer, tu podes dizer, estas pessoas vêm cá gastar dinheiro, não é? Mas vão gastar... Qual dinheiro? Em quê? Gastar dinheiro no quê, não é? Os sítios onde estão a ficar são portugueses, não é? Quer dizer, são de famílias de classe média baixa ou lá o que for, quer dizer, estas teorias que as pessoas têm, os restaurantes em que estão a vir e que agora, que se calhar antigamente eram staples da vida lisboeta e que agora têm bico a 6 euros lá que era, não é? Sim, tascas que há 6 meses eram tascas e agora são bistrôs italo-franceses de cocktails. Eu, se fosse nacionalista, eu estava pelos cabelos com isto. Não era com imigrantes que vêm para cá trabalhar 12 horas na copa de um restaurante, era com estes gajos que estão a destruir aquilo que é a essência da Portugalidade, não é? Se calhar não faz muito sentido. Sim, mas é que colocar nação e nacionalismo quando estamos a falar de capital e de investimento e de consumo e de transações. Não faz sentido nenhum, obviamente, mas as pessoas se calhar sentir-se-ão ressentidas e quase rancorosas quando começarem a ver os seus bairros e as suas ruas completamente descaracterizadas. Quando lhes começarem a bater à porta a perguntar is this the Italian restaurant? Isto é o arco Nazbol do Vivemos numa Sociedade. Não, mas agora a sério, porque tu podes, por exemplo, um discurso que a pessoa vê muito sobre a questão dos imigrantes que não são ricos, certo? É que na prática o efeito que eles têm na nossa sociedade é que tornam as coisas mais baratas, seja o trabalho, seja os produtos de consumo que depois produzem, não é? Portanto, não estamos a falar exatamente do mesmo efeito na sociedade. Estas pessoas estão these people, não é? Neste caso os nómadas digitais e outros imigrantes ricos, essa gente está a tornar mais caro a vida das pessoas, seja nas rendas, obviamente, não é? Que obviamente eles conseguem um certo viver porque não estão a receber salários portugueses, portanto conseguem viver confortavelmente. E melhor do que nos países de origem, não é isso que eles dizem, que é barato. Não percebo como, eles têm casas especiais. Não, por acaso... Não, para eles rendas de 600, 700 euros é incrível. Sim, é mais barato têm as do mesmas que casas Nova Iorque, úmidas e frias que nós? Ou... Não, mas não o tempo é melhor? Eles também alugam um segmento acima do nosso. Sim. Uma vez falei com um sueco que está cá e que estava a pagar 1.700 euros por um T1 e ele disse, na Suécia nunca paguei uma casa tão cara. Portanto,
E pronto, mas como cá está a fazer mais dinheiro, porque a razão para vir para Portugal foi tax reasons, foi isto que ele me disse, sem vergonha nenhuma, portanto ele está a fazer muito mais dinheiro líquido, portanto pode pagar uma casa melhor, uma casa, acho que era na Avenida da Liberdade. Paga menos impostos em Portugal? Sim, por causa destes... por causa deste, sim. Pois, por causa do residente não habitual. Do socialismo. Por causa do socialismo, Exato, sim. Mas eu por acaso, sabem, um cartoon, eu estava a ver uma cena na rua e achei que estava a ser para os apanhados. E tenho uma testemunha, portanto, se alguém me vier dizer que estou a inventar, tenho testemunhas. Eu vinha a subir uma rua em Alfama, portanto, uma rua que sobe, também se desce, mas é uma rua inclinada e com calçada, não é? E vinha um imigrante, daqueles que nós valorizamos menos, com uma bicicleta e com uma caixa da Uber Eats. E ele chega cá acima e estava outro jovem que lhe disse em inglês: então, estava muito trânsito, vamos lá ver se a comida ainda chega quente. E era tipo, não sei, louro, alto, estava em tronco nu, no meio da Alfama, achei estranho. Mas eu senti que tive que me segurar a mim própria para não lhe perguntar porque é que não foi ele buscar a comida dele, porque se não tinha pezinhos. Era a comida dele. Era a comida dele, ou seja, ele estava à espera da comida dele num beco em Alfama que certamente o entregador, o estafeta, andou às voltas para encontrar de bicicleta, e ele ainda tem a lata de perguntar ironicamente se estava a trânsito e de lhe dizer espero que ainda esteja quente. Eu acho que estas coisas servem para nos radicalizar cada dia mais. Sim, eu fico quando dizes sim, vêm cá por causa dos impostos, e as pessoas, e acho que existe uma premissa muito liberal que é mais vale pagarem poucos impostos cá do que não pagarem no sítio, mas eu também acho mal eles estarem a tentar fugir a sustentar o Estado Social deles. Sim, não, lá. Era mesmo isso, ele está a fugir a sustentar o Estado Social da Suécia porque não concorda com ele. Era mesmo isso, que foi o Estado que o criou e que lhe deu formação. E pronto, não sei se os reformados suecos também se o objetivo é esse, ou se é mesmo só para poupar dinheiro e viver com mais horas de luz. Eu ouvi dizer que usava mataram o Olof Palme. Mataram o plano Meidner, pelo menos. E pronto. Os ABBA desapareceram durante não sei quantos anos, desculpa lá. Tem de haver uma Estavam à espera que prescrevesse. Eles agora voltaram, eles agora vão dar um concerto e vão dizer fomos nós que matámos o Olof Palme. Sim, nós em conjunto com o governo sul-africano decidimos matar o Olof Palme. Ninguém ia duvidar ou suspeitar deles. E depois metiam o Waterloo e o pessoal perdoava, portanto, estavam logo a seguir. Eu não sei, vocês têm alguma expectativa disto? Do Web Summit? Do Web Summit, tipo, isto traz de facto dinheiro à economia portuguesa, nem por isso? Porque eu sinto que a gente gasta, eles só vêm cá porque a Câmara de Lisboa dá-lhes milhões, não é? Para fazer, e têm trabalho voluntário, entre aspas, quer dizer, não são obrigados, I guess, mas trabalho voluntário que lhes poupa tipo 1 milhão ou qualquer coisa assim na organização do espetáculo, portanto tem imensos benefícios fiscais. A questão é se isto de facto é um net positive, não é? Tipo, se o dinheiro que gera para a economia para quem tem hotéis e para quem tem Airbnb, calculo que seja. E eu pergunto mesmo dos nómadas digitais e outro tipo de... Os nómadas digitais, pronto, eu acho que quem beneficia são primeiramente os senhorios, que também podem aumentar as suas rendas porque sabem que há esse mercado. Para além dos senhorios, eu acho que eles, se quiserem comprar alguma coisa, vão comprar na Amazon e vem da Amazon Espanha. Pronto, não sei, se calhar vão ao supermercado de vez em quando. Depois restaurantes e cafés onde se trabalham o dia inteiro. Os cafés onde se trabalha o dia inteiro são cafés que têm habitualmente nome nórdico, portanto... Sim, os Copenhagen e os... que te cobram 3,5€ por um cappuccino. Exato. Yeah. Não, a minha questão, ou seja, claro que o capital não tem nação, não é? Mas ia dizer só mesmo de um ponto de vista se este dinheiro fica cá sequer, não é? Porque eu sinto que estas coisas são assumidas, tipo, sim, claro que sim, não é? Claro que isto é uma vantagem ótima para nós, mas sinto mais que estamos a ser usados do que estamos nós necessariamente a beneficiar da sua presença, não é? Sem dúvida, acho que não estão a criar valor em Portugal, não investem em Portugal. Eles estão cá só... Provavelmente não trabalham em empresas portuguesas. Exato, não trabalham em empresas portuguesas. Não. Portanto, eles estão cá só a passar o tempo e, entretanto, também não se coíbem certamente de utilizar os serviços que existem, não é? Eu vejo no elétrico.
E Acho que estamos a ser muito preconceituosos. Eu acho Sim, que há sim. muito boas pessoas entre os nómadas digitais. Eles não são todos assim. Alguns até são boas pessoas e estudaram, têm estudos. E por isso merecem melhor, e não é? mandam dinheiro Ao de volta contrário para dos as que não estudam. famílias. Sim, exato, mandam dinheiro de volta para as famílias. sim. As famosas remessas. Exatamente. Nós estamos aqui a falar e nós também já fomos nómadas digitais. Literalmente, que o pessoal ia a pé para a França. Sim. Com os dígitos dos pés. Neste caso, Sim. nómadas analógicos. Sim. Porque as caixas eram de cartão, as malas eram de cartão. Pronto, vocês, não sei, acham que já disseram tudo o que tinham a dizer sobre a Web Summit? Não sei. Podia dizer uma série de palavrões, mas acho que não. não Isto vale a pena. dos unicórnios também, quer dizer... Pá, eu tenho, por acaso, tenho uma coisa a dizer. Acho que foi de muito mau tom fazer-se greve nos transportes públicos na Web Summit. Parece que é de propósito, não é? Parece que é de propósito. Se fosse impedir uma série de gente de chegar aos seus empregos cá, ótimo, façam greve. Mas travar conferências importantes sobre, sei lá, essas coisas importantes que estão a acontecer no Web Summit, isso aí eu já não consigo tolerar. E também os voluntários que não são pagos, aparentemente também estão a ter problemas com as filas. Há gente a esperar muito tempo para entrar no Web Summit. Portanto, acho que eles que não são pagos deviam ser ainda menos pagos. Será que eles são despedidos? Não sei. Se não chegarem a horas? Será que eles sabem se forem despedidos? Tipo, Como é que se diferença despede é que alguém faz? voluntário? Achas Mas que foi um ataque a moedas, a greve do metro? Eu acho que foi um ataque ao Deep Moedas State e ao Passos. comunista. Ou passos também? E ao Portas também. À direita, sabes como é que este país é? Yeah. Bom, mas nem só do Web Summit vive o homem cis branco, infelizmente. Portanto, temos de falar também de outra reunião que está a decorrer. Ouvi dizer que se chama COP26. É uma coisa assim menor, eu não sei se sei bem explicar, mas vocês depois também me corrigem. Em princípio, do que eu vi, acho que é uma reunião onde senhores e uma senhora de meia-idade lançam uma moeda para a Fontana di Trevi, em Roma, e depois vai-se medir, quem lançar mais longe ganha créditos de carbono, ou então pode comprar mais emissões a países subdesenvolvidos. E eu acho que este exercício foi inspirado em Squid Games e por isso os jovens estão muito entusiasmados e até a fazer protestos e coisas na rua. Não sei, vocês já ouviram falar na COP26, já ouviram falar no Acordo de Paris? Têm alguma opinião sobre o planeta? Ou não sei. Eu agora já percebi porque é que eles dizem, estavam sempre o ano passado, os americanos todos a dizer all cops are bastards, all cops are bastards. Era disto que estavam a falar, destes copos. Era desta COP. Das 25. Das 25 copos, all cops. Porque até agora não resultou em nada, não é? Quer dizer, a mim faz um bocado de impressão teres as pessoas mais poderosas do mundo, não é? Tipo, olhar umas para as outras a dizer isto é mesmo lixado e isto está a acontecer, não é? Eu espero que alguém faça alguma coisa Vamos sobre rezar. isso. Mas eu gostei muito da metáfora da fonte, porque basicamente estão os representantes das maiores economias do mundo a encher um corpo de água com metais pesados Sim. e depois vê um trabalhador mal pago e recolhe ao fim do dia todos os metais pesados. Mas não se fica por aí, porque atenção, eu estive a ler um estudo do ano passado que refere a Fontana di Trevi como um grande agente poluente, porque atirar moedas para a água aparentemente não é fixe para o ambiente. Portanto, eles foram lá pedir a Neptuno, o deus dos mares e dos oceanos, que nos salve das alterações climáticas, incorrendo numa prática que é danosa para... Chegaram lá de jato privado, aparentemente, muitos. Sim, aparentemente o Biden tem-se locomovido com uma limusine e mais 20 carros atrás. E a Ursula von der Leyen também veio da Bélgica para Glasgow, portanto fez... Podia ter feito isso a nada. Podia ter feito a nada. Se fosse o Marcelo, Eu acho que ela ia a pé, não é? tinha feito a nada. Mas ela é holandesa, não é? Não sei. Lá está, o capital não tem... Acho que não Os tem noção. holandeses alemães são tudo... eu acho que ela nasceu em Bruxelas porque os pais já eram essas coisas, eurocórnios. É um Mas é interessante, não é? É Porque como o Boris Johnson. uma das... Também? Ele nasceu em Nova Iorque, mas ele também cresceu em Bruxelas porque o pai dele também acho que era lá deputado. Creio eu, não sei. Realmente Não domino bem esta coisa dos eurocórnios, É lamento se não estou a ser meritocracia. factual. Finalmente estamos a falar sobre a Europa. Mas a mim faz-me um bocado de impressão porque, por exemplo, as secas, não é? São uma das consequências de possíveis, não é? Ou inevitáveis do aquecimento global.
ou das alterações climáticas, se preferirem, e inclusive também continuamos ainda hoje com milhões e milhões de pessoas sem acesso à água potável. E estão lá, os gajos vão à fonte decorativa italiana, não é tipo aquela água, claramente pelos vistos não é potável por causa dos metais pesados, não é? Mas estão ali a desperdiçar água como, pronto, que é para os turistas, é uma coisa, não tenho nada contra a água decorativa, mas acho que como metáfora é Pode ser uma bom boa exemplo. armadilha para pombos, no entanto, não é? que eles vão lá beber, vão lá e beber água morrem. e depois morrem de envenenamento por chumbo. Mas eu lamento informar-vos, mas apesar de muito bem intencionado, e temos a agradecer a intenção, pronto, se ignorarmos a parte dos metais pesados, foi uma intenção gira. Vamos pedir aos deuses, não é? Toda a gente nos diz que não há nada a fazer, já vamos tarde, vamos pedir aos deuses, foi uma boa intenção, mas tenho a informar-vos que não vai funcionar. Eu estive a ver exatamente como é que funciona, pedir desejos a Neptuno na Fontana di Trevi, e não é assim que funciona. Tens não é de costas? É de costas. Então, mas foi o que eles fizeram? Foi o que eles fizeram. Não é só isso. Então. Atenção. Falta uma parte do parte ritual. importante. Tens de mandar com a mão direita. A parte deles mandaram com a esquerda, logo aí. E depois tens de atirar sobre o ombro esquerdo. Houve quem atirar sobre mão direita, mão direita, okay. Sim, fazer uma diagonal. Houve quem fizesse mão direita, ombro direito. Houve quem atirasse por cima da cabeça. Epá, se é para poluir a água, se é para... São as pessoas mais poderosas do Exatamente. mundo. Não conseguem seguir instruções básicas. Que tenham coordenação motora. Não é possível ser... Em média não fizeram nenhum desejo. Zero desejos. Se vais fazer um desejo a Neptuno... para salvar a humanidade, o mínimo que tens de fazer é saber o protocolo. Parece que não querem saber do clima. Acho que tens de mandar duas moedas. A primeira é pedir para voltar a Roma e depois a segunda é que pedes o teu desejo. São 4. Oh meu Deus! A primeira é voltar a Roma, a segunda é conhecer o amor da tua vida em Roma, a terceira é casar com o amor da tua vida em Roma e a quarta sim é o teu desejo. Portanto, eles todos atiraram mal a moeda, no limite talvez consigam voltar a Roma, no limite. Mas há pessoas lá que já são casadas. Eu tenho uma ideia para a fábrica do unicórnio. Mas isso foi, a Fontana Trevi foi o G20, não foi o COP. Mas faz parte. Pois, ok, só para quem nos está a ouvir já agora. Não foi o G20 todo, o Biden e o Bolsonaro decidiram que esta vergonha não iam passar. O Bolsonaro ficou sozinho no canto do hotel. Viram que o Bolsonaro pisou a Merkel? Sim. E ela disse, eu sabia que eras tu. Tipo, já é tão... Sim, eles já estão habituados ao Bolsonaro no sítio. Não, isso não interessa. Okay. Pisaste a Merkel, isso tem piada, pronto. Mas eu estava a dizer, uma fábrica... Apoio crítico a Bolsonaro por pisar a Merkel. Sim. Anti-supremacia alemã. Exatamente. Construíamos uma fonte em Lisboa. Dizíamos que era muito antiga, porque os turistas papam estas merdas todas. Podia fazer... Como o Castelo de São Jorge. Sim, podia ser growth hacking. Metíamos vários tuk-tukers a dizer aquela fonte foi construída depois do terremoto, uma coisa assim. E construímos uma lenda. E qual é o retorno? É as moedas que as pessoas mandam para lá, mas dizemos que tem de ser 5 desejos, que é para elas mandarem várias moedas. Tem de ser moedas de 2 euros. Tem que ser moedas. Sim. Tem que ser notas de 500. Tens que mandar nota de 500 pelo teu ombro esquerdo. Quanto mais dinheiro, melhor. Tipo, mas sobre a COP. Certo, sobre a COP. Estamos a falar sobre a COP. Então, olha, temos a questão eu não tenho a certeza, mas concordaram que daqui a 8 anos acaba a desflorestação, comprometem-se todos, incluindo o Brasil. Incluindo Portugal também. Mas o Brasil concordou com a desflorestação. Parar é ilegal, não foi ilegal. Acho que era desflorestação em geral. Ou seja, a ideia é, se tu tiras, ou seja, tens que manter a mesma área verde, não é? Portanto, se tiras, tens que plantar mais ao mesmo tempo, ou assim, pronto, que não é o que acontece na Amazónia. Mas, basicamente, segundo alguns cálculos, 8 anos é o suficiente para tipo, despachar o que falta da Amazónia. Portanto, não estás a concordar para coisas que são irrelevantes, não é uma coisa... Quer dizer, porque não dizer, ok, agora vamos parar o desmatamento na Amazónia? Podias. Sim, é ilegal, anyway, portanto... Acho muito engraçado estar-se a prometer isso, quando ao mesmo tempo, provavelmente, literalmente ao mesmo tempo... Neste momento está a acontecer. Estão a matar líderes indígenas, estão a matar comunidades quilombolas, que são os principais protetores da natureza e das florestas. Que não têm representante, não é? Nestas coisas, estas nações, não é? Não são representadas aqui. Estão a aumentar o garimpo, a procura de metais preciosos. O lítio deve ser um deles, o cobalto. Sim. Para já não falar do ouro e outros. Não sei, eu sinto que estes líderes mundiais estão a mentir. Será? E isso é preocupante. O que é que vocês acham que eles estão a mentir? Acham... Não sei. Sei que o Modi
prometeu também neutralidade carbónica para 2070. Sim, mas isso é fácil porque ele decidiu não vacinar ninguém, portanto só vai morrer. É possível. Não, eu até vi uma defesa que eu acho razoável, certo? De porque que certos países têm, que se industrializaram mais tarde, têm prazos mais tardios, não é? Quer dizer, se nós formos contar a poluição toda, não é, que os países industrializados já causaram, obviamente que se estivéssemos a fazer um crédito, não é? Tipo, claro que a Índia ou até a China teriam muito mais tempo para poder fazer a mesma poluição e coisa. A questão é, será que o planeta aguenta isso, não é? Quer dizer, porque não... Ainda estão a construir, ainda estão neste momento a construir centrais térmicas carvão. Sim. Não, mas e tu podes... Acho que há argumentos, já vi vários argumentos a dizer que na verdade o mix na China até não é tão mau como no Ocidente. E a verdade é, existe tecnologia agora que não existia há 100, 200 anos. Portanto, se o Ocidente está de facto interessado em tornar estas metas mais próximas, por que não partilhar tecnologia? Por que não investir em energias renováveis e outro tipo de, sei lá, até o nuclear ou o que for, mas nestes sítios para que de facto se consigam reduzir essas emissões antes do tempo, porque eles têm uma oportunidade que os países, não é, na Europa e nos Estados Unidos não tiveram, que é saltar essa fase toda, não é? Tipo, porque é de ter que fazer esse percurso agora, não é? Quando estamos a falar de combustíveis fósseis. Já agora só, enquanto falávamos, estava aqui a pensar que o único líder mundial que efetivamente avançou imenso e que estava certo em relação às energias renováveis foi, drumroll, José Sócrates, nosso amigo. José Sócrates. É verdade. Foi realmente José Sócrates. E se cada país tivesse um José Sócrates na altura, nós hoje em dia estávamos a falar já em conseguir o Acordo de Paris, conseguir chegar aos objetivos do Acordo de Paris. Estamos para lá do Objetivo de Paris. Foi literalmente um acordo Yeah. de Bragança ou assim. Há quem diga que estes países, como estavas a dizer, que têm direito a passar pela sua fase de industrialização, têm direito que as suas forças produtivas evoluam de maneira a eventualmente chegarmos ao comunismo. Eu acho que todos os países deviam ter direito a um José Sócrates. Sem dúvida. Eu acho que é está no Marx, acho eu. Acho que uma sim. nota de rodapé. Acho que todos os países acho que é no segundo tomo. Assim. Volume 4. Todos os países têm direito, na história da humanidade, a um primeiro-ministro extremamente sensual que faça jogging e que ofereça... seja sexy platina, pelo menos. Que ofereça magalhães aos computadores às crianças e... mas tenha menos amigos. Ok, mas sim. Dá tax breaks a pessoas que queiram meter painéis solares no telhado de casa. Sim, mas nós estamos a gozar, mas tipo, vão ver as emissões, isto é uma coisa facilmente googlável. Não foi o ano passado já foi em 2019, aquela notícia de Portugal esteve uma semana só com energias renováveis. Sim, nós temos relativamente, por exemplo, uma das razões pelas quais nós seremos menos afetados pela crise energética que está a acontecer agora é que nós já pusemos muito investimento nas energias renováveis que não são afetadas por estes, não é? Tipo, não estamos dependentes do gás natural e inteiramente dependentes do gás natural e de carvão e afins que estão a ficar mais caros. Eu nem sabia que havia gás canalizado até vir para Lisboa. Exato. Juro. Eu também não sabia. Gás nos canos. Então e a bilha? E a bilha? E a bilha que agora está a 25, 26 euros. Já viram? Pois. No meu tempo era 15. Não, mas o Sócrates de facto reduziu as emissões. Tipo, sim. Com um grande investimento que houve nas eólicas e afins. E em parte foi por isso que ele ficou preso. Não, isto é tudo Big Oil. Duvidas que não meteram pressão. O gajo ficou 1 ano preso sem julgamento. Porquê? Porque lhes apeteceu? Não. E esse progresso foi parado, não é? Tipo, imediatamente quando entrou claro que isto não é perfeito, não é? Tipo, estas coisas, por exemplo, a construção das eólicas foram parcerias público-privadas com rendas garantidas para quem as fazia, portanto, independentemente da produção, portanto, porque um dos problemas da geração eólica é que, não é? Se há muito vento, podes estar a produzir a mais numa altura em que não é preciso tanto, exato. Tipo, não há a questão da torneira, não é? Como podes fazer com... Não podes armazenar, quer dizer, não sei bem como é que evoluiu a tecnologia, mas... Sim, há um problema de armazenamento, sim. Mas a questão agora é que assim que veio o Passos Coelho, não é? Tipo, parou essas coisas todas, também não eram os amigos dele, haviam de ser outros amigos. E depois agora com o Costa para a frente nós até aumentámos emissões, portanto
Por exemplo, apesar de terem esta aparência de greenwashing, tipo, sim, fechámos Sines. Pronto, mas isso também não engana ninguém, não é? Acho que engana muita gente. Acho que há muita gente que ainda diz, não, mas preferias ter Sines a continuar a fazer... Foi Sines ou foi outra? Não, Matosinhos e Sines vai fechar, acho eu. Não é? Tinha ideia que é eu acho que fechava-se Matosinhos para manter Sines. Ok, pronto, mas e não se fala no assunto, tanto que Costa cancelou a ida à COP, não é? Pois, não sei, ele prometeu uma lição à Galp, eu continuo à espera, não é? Tipo, uma lição de quê? Bom comportamento? Não, ele disse, ele na campanha das autárquicas estava todo... tipo, isto é muito mau, quer dizer, como se o Estado português não fosse um acionista da Galp, como se ele não fosse o governo e não tivesse qualquer poder sobre isto, a dizer, tipo, acho muito mal a Galp fazer estes despedimentos coletivos e vai haver uma lição para a Galp. Ele disse literalmente que iam dar uma lição à Galp e depois nunca mais se ouviu falar disso assim que houve as eleições. Exato. Enfim. Mas pronto, se calhar achas que eles estão a mentir, não sei. Se calhar eles não estão realmente preocupados com... Não, tipo, eu sei... nestas discussões, é tipo, quando as pessoas começam a falar de carros elétricos, eu sei que não estão realmente a falar seriamente de... Ninguém está disponível para fazer uma transição que não seja confortável. Exato, ou seja, o limite da imaginação destas pessoas é a mesma coisa, mas agora dizemos que as coisas são elétricas. Exato. E desde que não seja feito cá, não é? Desde que a exploração do lítio não seja feita cá, desde que a exploração do carvão ou do gás natural não seja feito cá e que seja feito num terceiro mundo, onde for, onde se calhar existem até menos... houve todas umas coisas de recondicionamento que se fez para que... Tenho ideia, não sei, agora já não sei se é Matosinhos ou Sines, vocês... Foi Matosinhos que fechou. Sim, mas houve uma qualquer que andou a ter montes de... tipo, requalificarem para fazer menos emissões, okay. certo? E depois fecharam. Acho que foi de Matosinhos. Foi Matosinhos, pronto, então há de ter sido Matosinhos. Já não requalificações qualificaram. Pronto. Clima... Como é que se diz? Mais amiga do ambiente. Sim, pronto. Tanto quanto uma refinaria pode ser. Yeah, só que agora, se calhar, vais ter as mesmas coisas a ser feitas e a ser importadas, portanto, além do transporte. Agora vem de Espanha. Ou de Marrocos. Ou de Marrocos, sim, pronto, numa mas agora vem refinaria de outro mais qualquer, poluente. Pronto. E tu também tens de pagar o carbono do caminho. Sim, não é pagar, mas quer dizer, vem com a pegada. Sim. Portanto, isto estão pessoas no desemprego. Portanto, o que é que isto... Sim, mas para mim isto é greenwashing. Mas por exemplo, tens muitos ativistas climáticos que têm noção que uma das partes importantes de uma transição é ser uma transição justa, ou seja, que as pessoas que estão em áreas, setores que vão ter que ser abandonados, não é? Para que nós possamos a continuar a ter um planeta habitável, tem que ter uma alternativa, nem que seja uma rede social estável, forte, que lhes permita depois arranjar outro sustento. E não é que estas empresas não tenham, dos combustíveis fósseis e derivados, não é que não tenham sido avisados, não é? Esta conversa, nós estamos a ter esta conversa há 30 anos, se não mais, e já estavam no setor energético, portanto seriam as empresas ideais para começarem a investir nas energias renováveis. Se não o fizeram foi porque não quiseram, não é? São opções. Para mim era fechar tudo e carros, comboios, autocarros, metro, ia ser tudo movido a unicórnios. Parece que vamos ter muitos, não sei se já disse, parece que vamos ter muitos, vamos ter uma fábrica e eles vão aparecendo, portanto vamos viver aqui um tempo a pagar realmente mais pela energia, mas vai compensar porque de futuro cada português vai ter direito de julgo que é dois unicórnios. Uhum. O Estado dá 2 unicórnios. Dá 2 unicórnios, sim. No comunismo tens 2 unicórnios e comes um. Não, como é que é? O Estado tira-te um. O Estado tira-te um. Tira-te os 2 e dá-te o cocó. Que é são purpurinas. Exatamente. São muffins, não é? É com o cocó do unicórnio que tu fazes a energia renovável. Pronto. Mas vocês chegaram a perceber o que é a fábrica de unicórnios? Porque é tipo, é um hub, é só... Pois, não sei. Há de ser isso. Porque eu sinto que mesmo... Ir buscar coisas que já existem. Dá-lhe outro nome. Em inglês, Unicorn Factory. Meteres lá o nome daqueles empreendedores portugueses de sucesso. Contar uma história que não tem nada a ver, não sei se leram isso. Quando o Carlos Moedas falou disso da fábrica de unicórnios, contou uma história muito emocionante que o pai dele lhe tinha contado sobre uma coisa que o pai do Steve Jobs tinha dito. O quê? Ele fez toda uma história que não tinha nada a ver com nada sobre como o pai do Steve Jobs uma vez lhe pediu para ele ir pintar o quintal. E o Steve Jobs não pintou parte do quintal. E o pai disse, porquê é que não pintaste esta parte do quintal? E ele disse, não pintei porque não se vê. E o pai do Steve Jobs, mas tens de pintar na mesma, porque tu vais saber que não está pintado, mesmo que não se veja. E é por isso
que o Steve Jobs, cara do Guilherme, desculpa. Eu estou só. E é por isso que o Steve Jobs, quando inventou lá as coisas da Apple, os iPhones e não sei o quê, insistiu com os engenheiros que o interior dos telemóveis, dos computadores, disso tudo, fosse limpo. O que é que isso contribuiu para a Apple, e o que é que isso tem a ver com unicórnios? Epá, não me parece que tenha nada a ver, mas... é uma história. É uma história que o Diário de Notícias achou importante, porque realmente não tinha mais nada a dizer sobre aquilo. Isso é quando a tua mãe te manda ir arrumar o quarto porque vêm visitas. E tu metes tudo dentro do roupeiro. Sim, é por isso que eu hoje sou um engenheiro CEO de uma... E a tua mãe diz, não podes pôr tudo para dentro do armário Eles vão porque... pedir para abrir. Não, porque tu sabes e isso mexe com o teu brio. Sim. Agora, não sei se já criaste algum unicórnio com isso. Não, falta uma parte da história do Steve Jobs em que eu sou filho de pais ricos. Falta-me essa parte. Em que foste adotado por pais ricos. É. A mim faz-me um bocado de impressão como é que tu medes o sucesso realmente do... Tipo, há metas, tu podes dizer, de 5 em 5 anos criámos um unicórnio. Porque um unicórnio é tipo uma coisa específica, não é? É uma startup que atinge uma valoração superior de 1 bilhão. 1.000 milhões, não é? Pronto. Portanto, eu estou muito curioso se isto não é só tipo uma maneira de desviar recursos para tipo... Quem é que são os empreendedores neste país, basicamente? São os filhos de quem já tem dinheiro, pronto, são as pessoas, não é? São os Martins do prós e contras. Sem dúvida. Não sei qual é que é o nome dele, mas presumo que seja Martim, provavelmente. O financiamento das startups numa fase inicial faz com 3 Fs, que é Family, Fools... Qual é o outro F? Friends. E Friends, exatamente. Ou seja, só os burros e os teus pais e os teus amigos é que te arranjam dinheiro para essas coisas. E é verdade, e nós vemos isso acontecer. Aqui o Estado está em família de Estado papá ou está em Fools? Acho que está em Fools neste caso. Acho que estaria em Fools porque perde dinheiro com estas empresas e com este investimento que se continua a dar para estes Martins, Melos e Fonsecas e Espírito Santos da vida. Opa, eu pessoalmente eu acho que podíamos usar isto como uma oportunidade e fazer um programa na RTP, cá está a pública, portanto podemos ter algum retorno pela RTP, um programa tipo Ídolos, certo? Os júris, podemos ser nós, e os Martins, as Constanças vêm ter connosco e nós perguntamos-lhes exaustivamente todas as histórias e lições de vida que os pais deles já lhes deram. A ver se alguma é melhor que a do Steve Jobs e é por aí que escolhemos em quem investir. Tu estás a inventar o Shark Tank, o Unicorn Tank neste caso. Não, mas ali eles não estão a vender um produto, estão a vender histórias de vida. Tipo, o pitch é teres a melhor história de vida. Minha mãe uma vez disse que eu tenho que comer a sopa porque, sei lá, não sei, lá está, não sou empreendedora, não tenho histórias boas. E depois, a partir daí, tu não estás a apostar na ideia, estás a apostar na pessoa e na história. O potencial. Unicórnio. É exatamente o unicórnio. Até porque é completamente irrelevante o que é que estas empresas fazem, não é? Tipo, alguém te sabe explicar o que é que a Farfetch faz, o que é que a UPID faz. Interessa o crescimento. É um intermediário, acho que é isso. São todas plataformas. Sim. Exato, plataforma. É uma plataforma. Mas é o futuro, não é? É o futuro do capitalismo, é seres um intermediário, é seres de uma pessoa que pega nisto e dá ali e recebe uma comissãozinha. Sim. Não, porque nada diz eficiência como introduzir mais intermediários num processo. Alguém mandou-me uma foto do Web Summit, tipo de uma empresa, e eles diziam que eram a number one inbound reference platform. Eu estava tipo, eu sei o que todas estas palavras querem dizer independentemente, mas tipo, esta frase tipo não quer dizer nada, não é? Tipo, normalmente import-export ou inbound, outbound, isso não era o que se chamava aos contrabandistas. O tráfico. Ao tráfico, ao mercado negro. Pronto. Mas basicamente é só isso, é tipo, é um spin novo. O que é que são NFTs ou moedas, se não só mais uma maneira de lavar dinheiro? Tipo, não sei, é verdade, o dinheiro fica tão sujo. Voltamos à Fontana de Trevi, não é? Estão a mandar lá dinheiro para ele se lavar, pronto. Em relação à COP, eu acho que vou tentar estar atento, até porque tenho que estar atento, mas estão lá neste momento, estão muitos representantes, líderes indígenas da América do Sul, da América Latina, de um pouco todo o mundo. E eu acho que é um bocadinho triste ver pessoas que estão ativamente
e que todos os dias combatem, muitas vezes em perigo de vida, principalmente se falarmos do Brasil, são comunidades indígenas que lutam contra madeireiros, garimpeiros, etc. Ao lado de pessoas como o Biden, que basicamente foi lá dizer, olha, eu estou aqui e o chinês não está, portanto o chinês não quer saber do ambiente. Ele foi lá dizer isso e foi dormir a sesta. Dormir a sesta também. O Boris também dormiu a cestinha ao lado do... Mas também aproveitou para deixar o seu discurso xenófobo e ecofascista. Classista, falar sim, sobre ecofascista. Roma antiga. Sim, sim. Não, isso foi numa entrevista, não é? No G20. Pronto, nós estamos a misturar as duas Nós coisas desde o vamos início, juntar, portanto sim. tu querias Não, mas foi diferenciá-las. no Coliseu, Foi, não é? foi Tipo, no- a falar que Roma tinha caído mal, burramente, Sim. não é? Que Roma tinha caído por causa de imigrantes. Sim. Mas ele também já no COP já fez o double down a isso e disse que a classe trabalhadora era animalesca, preguiçosa, suja, bêbada, portanto, sim. Sim, mas isto é o priming para o ecofascismo, não é? Que é basicamente Sim, dizer é a preparação nós, para nos matarem a todos com quer drones. dizer, enquanto Ficam limpinhos, brancos. sim, não, mas enquanto nós sabemos, por exemplo, ele já se apropriou do Green Industrial Revolution, que era um plano concreto que havia no programa do Labour em 2019, certo? E apresentou uma coisa que, em termos de investimento, é tipo 10 vezes menos. Portanto, uma coisa absolutamente ineficaz, completamente aquém do desafio que se apresenta. E nas semanas antecedentes ao COP, havia notícias sobre, tipo, estarem a despejar toneladas e toneladas de fezes, tipo, no mar, no Reino Unido, estás a ver? Portanto, lá está, tipo, não sei se as metáforas podem ser mais óbvias neste momento, tipo, parece que nos estão a tentar dizer Parece alguma que coisa. estas performances do Trevi e estas coisas do vamos fazer e dos Green New Deals e de nós, 20 pessoas, de fato, com uma moeda de €1 feita à medida para nós atirarmos especificamente na fonte, ainda que não tínhamos sido a protocolo. Estas pequenas etapas de, ok, esta semana temos a COP, vamos todos falar do clima. É quase, pelo menos não querendo também estar aqui com falsas suspeitas, mas é quase como se fosse uma maneira de estarmos todos a falar da fonte de Trevi e não estarmos a falar, cá está, dos indígenas no Brasil, das fezes não sei onde. Quase como se fosse uma maneira de, ok, as pessoas estão interessadas no clima, vamos falar do clima nesta semana específica, lá em Roma, na fonte, mas é isso que se está a passar, só nós os 20 é que temos poder para fazer alguma coisa, porque se fores o indígena vais lá com a polícia em cima, se fores uma pessoa que quer estar lá no tal rio vais lá com fezes em cima, porque enquanto não tiveres um fato e não fores presidente de um país não mereces estar aqui a tirar €1 para a fonte de Trevi, porque não sei se sabem, mas os turistas já têm de pagar para ir à fonte de Trevi, têm de pagar sério? Já não se pode, para aceder ao espaço, porque havia pessoas que iam para lá pintar a pedra e os polícias não conseguiam deter toda a gente, então mas agora se puderes pagar para pintar a pedra já podes. Não, agora para conterem a quantidade de pessoas, para a polícia poder estar a ver toda a gente que está à volta, tens limitação do acesso à fonte. Portanto, aquilo que a Merkel fez, de tirar a moeda e depois ir lá lavar as mãos na água, já não se pode, já não te podes estar assim tão perto sequer. Portanto, mas eles podem. Mas eles podem, eles é são isso. as pessoas especiais. Se fores uma das 20 pessoas especiais, tu podes fazer isso e fingir que estás a fazer mais do que isso, quando na realidade não estás, Mas nós cá, já agora só para fazer um segue, nós cá também estamos a fingir que estamos a fazer coisas, porque hoje passaram a lei de bases do ambiente e eu, não tendo tido a oportunidade de ver tudo o que está lá, sei duas coisas. Portugal oficialmente agora na lei reconhece a emergência climática. O que é que isso muda? Nada. Portanto, há um problema, não é? Sim, agora sabemos. Reconhecemos-lo. Mas calma. Calma. É uma emergência, mas calma. Nós sabemos que está lá. E acho que fizeram uma coisa que vai ficar com uma grande vitória da classe operária e do povo indígena de Portugal, que é conseguimos tirar 5 anos à meta proposta, que era 2050 para a neutralidade carbónica, que toda a gente já sabe que é tarde demais. Nós temos até 2030 para reduzir 70%, não é? Pelo menos da última vez, é o que o IPCC diz. Portanto, 2050 já é... não sei, vamos estar no Mad Max /Waterworld. Sim, quando tivermos todos a comer pão cortado com serradura de eucalipto. Sim, exato. Ou não sei, já estamos a comer nos insetos ou só os ricos é que vão poder comer insetos, já não me lembro. Não sei muito bem qual que é a distopia que nos espera. Mas conseguimos reduzir para 2045. Portanto, isto foi uma grande vitória
Do departamento de marketing do governo. Sim, acho que foi uma proposta mesmo ou da JTS ou do PS, não sei. Mas, I guess, tipo, acho que é daquelas coisas que é para tu poderes dar uma notícia a dizer, tipo, enquanto os outros estão a fazer 2070 e 2045... Nós somos os bons alunos. Nós somos excepcionais. Nós vamos tentar 2025, mas estamos já a adiantar que antes de 45 não vai acontecer. Não vai tentar nada. Eu não sei. Eu acho que até 2045 já vamos ter todas as nossas consciências carregadas no metaverse. Sim. Portanto, não importa muito. Os nossos corpos vão estar em arcas frigoríficas, mega arcas frigoríficas, todos ligados com cabos ao metaverse. Sim. Cabo USB 4.0. E tu vais poder comprar NFTs ou não. Também pode dar-se o caso. Vai haver ricos e pobres? Provavelmente pode dar-se o caso de tu ires para o metaverse ser da classe trabalhadora do metaverse e não podes comprar NFTs, não podes ter pósteres de macacos no teu metaquarto. Portanto, as condições físicas reais acho que não interessam. Nós estamos a caminhar alegremente em direção à caverna do Platão. Eu adoro que Só que a caverna do Platão tem a fogueira acesa, não é? Sim. E é digital. Digital é bom. Mas emite carbono. Lá está, emite monóxido de carbono. Exato. Então nós não vamos sair da caverna, nós vamos morrer intoxicados dentro da caverna do Platão. Mas isso é uma maneira interessante de pensar em NFTs. Tu estás a comprar uma sombra. Basicamente. É? Tipo, nem sequer é nada real, é, tipo, é uma sombra que pode... Estão a antecipar a passagem para o mundo virtual. Alguém olhou para... Onde não vai haver escassez. Quer dizer, vai haver escassez. Não vai haver escassez artificial, que é o mais ridículo, que é a possibilidade não é, de teres um mundo infinito, de teres um mundo em que toda a gente pode ser o que quiser, e estamos a dizer, não, vamos reproduzir exatamente as mesmas estruturas de poder que existem aqui, ou em que os ricos vão ter um estatuto e os pobres vão ter outro. Isto é que é justo. Porque isto é que é fixe, porque senão quem é que vai pagar isto? Quem vai pagar isto és tu a comprar o teu McRib NFT. Mas que um sistema com potencial para gerar abundância, que mantenha a escassez artificial e que deita fora comida para não baixar os preços. Mas que raio de cérebro retorcido foste Guilherme, caramba. Pois, não é? É quase como se as pessoas conseguissem lembrar dos que eram os primórdios da internet, em que tinhas basicamente todos os sites possíveis, e agora existem 5 sites em que tu fazes tudo e a tua vida estás refém, não é? Sim, se eles caem, não sabes o que fazer. Exato, foi o que aconteceu, não é? Com o Facebook. E eu acho incrível, nós estamos nas mãos de pessoas cuja imaginação para este mundo infinito agora podes ter reuniões num espaço virtual e olha, este peixe voa, tipo, uau, um peixe que voa, isto é o limite, não é? Tipo, da imaginação focus tested. Estás a ver o teu sofrimento diário? Agora podes tê-lo num computador. Exato. Tipo, e tudo que basicamente o que eles querem e as coisas que eles mostram a fazer é tipo, agora podes tipo falar ao telemóvel e estar no Messenger, mas dentro de um espaço virtual. E é tipo, basicamente o que eles estão a tentar fazer é privatizar a tua vida. É dizer, as coisas que tu farias normalmente já no mundo real, agora tipo vai fazê-los dentro do nosso espaço que nós controlamos e que tem uma vitrine que te vende coisas. Porque tu em tua casa não tens, não é? Tu em tua casa ainda podes desligar as coisas e ter a tua existência pacífica. Ali não, ali podes tipo continuar a falar com os teus amigos no telemóvel, mas estás dentro de um espaço virtual que te vende coisas. Eu gostava de ir para o metaverso, mas como polícia. Eu quero ser um Metacop. É isso. Isso é um bom quero pitch. Policiar o espaço virtual dos outros. Desculpem, só para acabar... Ou um terrorista meta-terrorista. É uma skin que podes comprar lá. Só para acabar o meu coisa, porque uma das coisas que vocês se calhar viram o vídeo daquele robô a apresentar com a pele mal posta, que estava a apresentar as coisas. Aonde? Do Facebook, do metaverso. O Zuckerberg? Sim. Sim. E uma das coisas que eles apresentaram era, e eu achei isto completamente surreal, que é eles estão a fazer uma reunião de trabalho que supostamente é tipo, espontaneamente estamos a fazer esta reunião de trabalho e já agora aproveitamos para vos mostrar o metaverso, tipo, interromperam esta reunião de trabalho para não vos mostrar esta coisa. E depois recebem um telefonema, tipo, não falta cá a Karen ou whatever, e vamos telefonar a Karen, e a Karen está a passear no espaço real e vê um grafite na rua e ela primeiro diz, olha, eu já estou um bocado atrasada, portanto não venho.
E eu tipo, para já acredito zero que alguém pudesse fazer isso no Facebook, tipo, que tivesse a lata de dizer tipo, hoje não me apetece, tipo, não vou aparecer na reunião, que é tipo a reunião em que tu vais apresentar o Metaverse, que é tipo o teu rebranding para as pessoas se esquecerem da porcaria toda que o Facebook faz. Mas tipo, hoje não vou aparecer, mas olhem, tipo, vi esta street art, não é? Tipo, estes grafites no meio da rua, e o artista meteu a realidade aumentada e eles tipo, então me mostra aí, e ela manda e aquela arte torna-se 3D com movimento, certo? Mas passado um bocadinho começa a esvanecer e ela diz, então já não estamos a conseguir ver, e ele diz, deixa-me dar aqui uma gorjeta ao artista para ele estender a duração da arte. E é tipo, estás a pegar em street art, que é a definição da arte gratuita, não é? Que está num espaço público, subversiva, e estás a dizer, tipo, não, tu tens que pôr uma moedinha. Se tu quiseres olhar para a arte, tens que meter uma moedinha. Tudo tem de ser monetizável, não é? Exatamente. Tudo tem de dar dinheiro. No outro dia vi uma coisa que não sei se vocês alguma vez se cruzaram com isto, mas tem-me perturbado muito e então eu tenho que partilhar. Sabem aquela coisa de arquitetura hostil contra pessoas em condição de sem-abrigo? Eu vi um banco de jardim com uns picos para as pessoas não se sentarem, e se te quiseres sentar, pões uma moeda no banco e os picos saem. Uau. E podes estar sentado, porque pagaste ao banco, neste caso um banco real, um banco de jardim, para te sentares. Mas eu acho que isso não era arquitetura hostil, eu acho que isso era arte. Era uma performance. Se disseres que é arte. Esse aqui é o truque. É arte. Se disseres que é arte, é uma crítica à sociedade. E fazes parte da arte. No fundo, o que aquele banco diz é: vivemos numa sociedade. Se meteres uma moedinha, deixamos de viver numa sociedade. Não, mas quer dizer, isto é uma tendência que é pegares em coisas que são públicas, não é? Que são supostos ser para todos, e dizeres, agora, se queres ter esta coisa que já tinhas antes, pagas-nos, a nós especificamente. Não é? Tipo, e porque obviamente tipo, se tu vais dar uma gorjeta ao artista no Metaverse, o Mark Zuckerberg fica com uma percentagem desse coisa, da mesma maneira que como se tu vendes qualquer coisa dentro da Apple Store, a mas Apple essa tem dos uma artistas percentagem. de rua, eu sinto que conseguimos culpar o Banksy. Acho que foi ele que começou Podemos isso. traçar uma linha. Acho que sim. Não, mas aí tens a coisa, o Banksy é um bom exemplo, não é? Que é o facto das pessoas venderem paredes, não é? Tipo, irem tirar a parede para a vender na Sotheby's ou whatever, quer dizer, é absolutamente ridículo. Uma obra semi-destruída valer mais do que a obra original. Sim, também houve essa. A própria destruição é a performance. Compraste a performance, pronto, pelos vistos, não sei. Mas aqui estávamos a estar a noite toda a falar sobre arte. Sim, a comercialização da arte. Eu achei curioso que está alguém no metro e diz-te orienta aí 20 cêntimos e tu ignoras, mas está alguém no Meta e diz-te orienta aí 20 cêntimos e tu dás, percebes? E achas ok, não lhe dizes, olha, mas não é para gastar em droga, estás a perceber? Acho que isso diz muito sobre a sociedade. Isto é, vivemos mesmo numa sociedade. Bom, e acho que acaba assim, com esta mensagem positiva, não é? Sim, não fujam aos impostos. Pronto. Não fujam assim. Não venham a Portugal para fugir aos impostos. Evitem dar moedas no Meta. Caminhem alegremente em direção ao abismo climático. Continuem a consumir. Não atirem moedas para cursos de água. Isso é mau. Aparentemente isso é mau. E fezes também. Fezes, por favor, também não. Se calhar Rezem a Neptuno. Rezem a Neptuno. Não sei, é um bocado... sinto sempre mal quando deixamos estas coisas numa nota deprimente, mas é deprimente, não é? Tipo... este mundo... Parece-nos mesmo ter de ser nós. Acho que aquelas 20 pessoas não estão mesmo a fazer nada. Sim. Acho que vamos ter de ser todos os outros 7 mil milhões, porque ao que parece... Só que éramos nós os 4. Não, nós os 4. Não, nós não vamos atirar moedas para lado nenhum, juro. É assim, nós estávamos a planear e arrebentar uma central elétrica. Mas... Sim, era mais por aí. Sim. Era mais esse o nosso caminho. Mas pronto, se calhar aquelas 20 pessoas mais poderosas no mundo não têm poder nenhum. E se calhar os outros 7 mil milhões vão ter de fazer alguma coisa, não sei. Até porque são mais, não é? Até porque são mais. Imagina a quantidade de moedas que podias atirar com 7 mil milhões de pessoas. E dói. Sim. Eu ouvi dizer que se mandares uma moeda do cimo do Empire State Building podes matar uma pessoa. Olha que isto pode ser entendido como querermos fazer uma defenestração a um político desse nome. É assim, temos... a tirar moedas. O precedente histórico existe desde 1384. De defenestrações em Lisboa, portanto teríamos apenas a respeitar a tradição. Exato. Eu acho que até podia ser mal dizemos que era uma performance. Exato, era arte. Não, e até faz sentido porque não só existe uma tradição portuguesa e europeia de defenestrações, porque acho que pode ser tipo um atrativo para a cidade, não é? Tipo, vens
Cá, tal como podes ir ver tipo, as pessoas em blackface no Natal na Holanda, podes vir cá também a Portugal ver tipo uma defenestração de todos os anos. Podia haver tuk-tuks que andassem assim A mostrar, não é? janelas importantes da cidade e guardavam 5 minutos. Eu acho que a única regra que eu faria em relação a isto é que não podes remover o cadáver. Tipo, ele tem que ficar lá e vai ficando cada vez mais alto. Até que alguém consiga sobreviver da queda. Eu acho que as roupas do cadáver deviam ser distribuídas pela população. Aceito. E o corpo devia ser esquartejado também e dividido pelas pessoas. Os canis precisam de... Exato. Podíamos ter uma corrida, tipo, imagina. Um dark, sim. Diz, força. Uma cerca à volta e assim que o cadáver caísse, toda a gente tinha de correr e o primeiro a chegar ficava com a carteira da pessoa. Aceito. Ok. Acho que isso é Nós meritocracia, não é? Exato. Tipo, a primeira pessoa a Exatamente, chegar. o mais rápido, o mais Está forte. tipo o Nelson Évora agora, caraças. Já, o Nelson Évora vai jantar fora hoje. O Guilherme estava com pena de acabar com uma nota negativa, então tornou ainda 1000 vezes pior. Continuamos a acabar. Isto é gallows humor, basicamente, não é? Sim. Pronto, é isso. É E isso. divirtam-se no Web Summit. Obrigada. Divirtam-se no apocalipse. Adeus. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society